No final dos anos 60 foi iniciado as obras do edifício Joelma, no qual demorou 3 anos para ser concluída. Esse edifício foi projetado para acomodar mais de 800 pessoas. Para a época, o edifício fora construído com o mais modernos sistemas de segurança de incêndio. Passados 3 anos, ele foi inaugurado. No subsolo e no térreo eram guardados os documentos. O estacionamento ficou localizado do 1º ao 10º andar. Do 11º andar ao 25º andar, tinha os escritórios e as salas. Os andares, por sua vez, eram divididos em 2 torres. A torre norte era voltada para a Avenida 9 de Julho e já a torre sul estava voltado para a Rua Santo Antônio. Depois de sua inauguração, ele foi alugado para o Banco Crefisul de Investimentos, que já não existe mais. No período de 2 anos no edifício Joelma, tudo funcionou perfeitamente. O edifício não tem saídas de emergência suficientes, não tem brigadas de incêndio e nem um planejamento de evacuação adequado. Mas no dia 1º de fevereiro de 1974, por volta das 8h55 da manhã, o ar-condicionado tem um curto-circuito e um imenso incêndio se inicia. O fogo rapidamente se espalha pelos andares devido à falta de equipamentos preventivos. A quantidade de materiais inflamáveis funcionou como combustível para que ele tivesse força. Neste dia havia cerca de 756 pessoas trabalhando no edifício. Os 7 primeiros andares da garagem não foram atingidos devido às portas de emergência, no que ajudou que 17 funcionários que ali estavam conseguissem sair e escapar com vida daquele incêndio. Os andares ocupados pelo Banco Crefisul foram devastados pelo fogo. E nesses andares haviam 861 funcionários, nos quais 600 já haviam chego quando se iniciou o incêndio. Além dos funcionários do banco que estavam ali naquele momento, também haviam 71 funcionários de uma empresa de limpeza que prestava serviço naquele instante. Como mencionei anteriormente, o edifício não possuía saída de emergência o suficiente para que todos pudessem sair daquele local. Sem saída de emergência, as pessoas desesperadas começaram a descer as escadas, porém, em frações de segundos, a mesma já estava tomada pela fumaça. Ficou impossível descer por ali. Algumas pessoas tentaram fugir então pelo elevador, que logo parou de funcionar também. Em um dos elevadores, 13 pessoas morreram queimadas a ponto de não serem reconhecidas. Com as escadas sem poderem usar devido à fumaça e os elevadores parados, sem funcionar, as pessoas então começaram a subir para o terraço do prédio, na esperança de serem tiradas de lá. Um helicóptero tentou pousar ali, porém ali no terraço não havia um local adequado para pousar e muito menos um heliporto, pois toda aquela área foi consumida pelo fogo. Vários grupamentos militares como a Rota, Bombeiros e até mesmo a 4ª Comar também estavam com o COI e a FAB em socorro das vítimas em solo. Sem um local para pousar e a temperatura cada vez mais elevada, e muitas pessoas ali aguardando seu resgate, é necessário correr contra o tempo e arriscar-se. No desespero de fazer alguma coisa, mas sem saber o que fazer, faz com que as vítimas comecem a perder as esperanças. Se o helicóptero tentar pousar no terraço, pode fazer com que ele desabe, impossibilitando assim o resgate das pessoas que estavam ali, acabando com qualquer possibilidade de sobrevivência. Então a pergunta que se faz nesse momento é: como salvar essas pessoas? Num ato heróico, um helicóptero chega próximo do terraço em chamas e o sargento Caçaniga do COI salta dele por 4 metros abaixo. Ao cair, fratura o tornozelo. Mas mesmo com tanta dor, ele tenta organizar ali o salvamento. Porém, mesmo com muita luta e esforço, os tripulantes da aeronave não conseguem salvar aquelas vítimas. O calor excessivo e os gases tóxicos fazem com que as pessoas desmaiem e outras se desesperem. Algumas se jogam no terraço. O vento forte e a enorme pressão de ar quente fez com que os vidros estourassem
e ajudou com que o fogo se espalhasse rapidamente para os outros andares. Esse fenômeno é chamado pelos bombeiros de propagação vertical. As pessoas tiravam as roupas para tentar amenizar o calor, mas isso fazia com que os corpos queimassem com mais rapidez. Não havia um processo de ensinar aos funcionários de um prédio como agir diante de um incêndio. As pequenas regras foram ignoradas e várias pessoas foram encontradas mortas dos elevadores pela falta de instrução. As pessoas que subiam as escadas tentando fugir do incêndio davam de cara com o cenário destruído pelas chamas e muitos, não suportando aquele local infernal, se jogavam lá de cima, indo de encontro à sua morte. Aqueles que não tinham mais forças para subir as escadas saíam pelas janelas e desciam pelo parapeito, acreditando no resgate dos heróis bombeiros que vinham ao seu encontro com bravura. Infelizmente, na época, a Prefeitura de São Paulo não dava devida atenção à prevenção de incêndios, mesmo tendo acontecido 2 anos antes um incêndio do edifício Andraus. A Prefeitura e seus órgãos governamentais continuavam inertes, talvez, acreditando que tal acontecimento não se repetiria. Se não fosse por essa falta de atenção, muitas mortes no Joelma poderiam ter sido evitadas. A polícia técnica, com seu maravilhoso empenho e dedicação, identificou todas as falhas que haviam dentro do edifício. A administração do edifício pecou em muitos fatores ao não mandar uma equipe para verificar as instalações. Os primeiros pontos deles foi que toda a parte elétrica que alimentava todo o prédio estava ligada apenas em um sistema de disjuntores e por isso a carga era altíssima e era necessário descarregar em um sistema paralelo. Porém, como isso não estava acontecendo, fez com que os fios de cobre se aquecessem demais e se fundisse e entrasse em curto. Houve também uma outra negligência ocorrida e fez com que os resultados das mortes fossem maiores. Os registros da caixa da água do prédio estavam fechados, ou seja, 40 mil litros de água parado dentro do reservatório, fazendo com que os bombeiros se desdobrassem com materiais obsoletos e precários para a época. Os números de mortes até então contabilizados foram contestados por aqueles que estavam presentes no local, porque muitos corpos não foram encontrados, o que pode-se pensar que esses corpos se fundiram aos muitos outros corpos queimados e foram retirados dali desfigurados, e isso fez com que as autoridades nem percebessem que estavam tirando 1 ou 2 corpos ali ao mesmo tempo. Mesmo assim, os bravos bombeiros entraram no edifício com a finalidade de levar as pessoas para a parte de baixo, onde não havia fogo, porém, a única escada que tinha no interior do prédio se tornou como se fosse um enorme exaustor, onde sai toda a fumaça de todos os andares e, consequentemente, tendo diversas mortes por intoxicação. Ou seja, a inalação da fumaça e dos gases que as pessoas ali inalavam. Todo o salvamento de helicóptero realizado foi feito de modo improvisado. O resgate usando o helicóptero era perigoso e não recomendado pelos especialistas, mas o desejo desses nobres guerreiros era maior do que qualquer coisa. Por isso devemos exaltar a qualquer custo as 86 vítimas resgatadas pelo Corpo de Bombeiros. Cordas eram lançadas de um helicóptero do Corpo de Bombeiros de um prédio a outro, fazendo uma ponte de cordas, e por esse método, utilizando o comando crawl, muitas vítimas foram salvas por essa técnica. Todos os sobreviventes foram resgatados até aproximadamente 14 horas. E terminado o resgate, as equipes dos bombeiros continuam a trabalhar para apagar os focos de incêndios que ainda há no local. E depois que acabar os focos de incêndio, eles vão procurar os corpos daqueles que infelizmente não conseguiram se salvar. Essa tragédia foi há 49 anos atrás e até hoje esse ocorrido mexe com a cabeça de muitas pessoas. O edifício Joelma foi reformado
e hoje ele se chama Edifício Praça das Bandeiras. Muitas pessoas já foram conhecer o local da tragédia, outros para produzir algum tipo de trabalho ou documentário. Ainda assim, pelos relatos que contam, esse edifício é um dos locais mais assombrados da cidade de São Paulo. E aí, você teria coragem de conhecer esse edifício? No próximo vídeo eu conto um fato ocorrido no edifício Joelma para vocês. Obrigado por assistir ao vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu joinha. Um abraço, fui!